Há momentos na história em que dois países, separados por milhares de quilômetros, acabam contando a mesma história. E o Brasil acaba de escrever o capítulo que os Estados Unidos talvez precisem ler com muita atenção. Porque o que aconteceu aqui não foi apenas a condenação de um ex-presidente. Foi uma demonstração, ao vivo e a cores, de como uma democracia pode reagir quando alguém tenta destruí-la por dentro. E se você acha que isso é assunto distante, que diz respeito apenas à política brasileira, eu te peço que fique comigo até o fim, porque a lição mais importante desta história talvez não seja sobre nós. Talvez seja sobre o futuro de uma democracia que sempre se considerou intocável. Meu nome é Marcelo Rocha, e hoje eu quero conversar com você sobre uma comparação que ficou impossível de ignorar. Dois capitais invadidos, duas turbas enfurecidas, dois candidatos derrotados que se recusaram a aceitar o resultado das urnas. E, no entanto, dois desfechos completamente opostos. De um lado, um líder cumprindo uma pena de mais de 27 anos de prisão. Do outro, um líder que voltou ao poder, recebeu cumprimentos e seguiu sua vida política como se nada tivesse acontecido. Como é possível que duas democracias, enfrentando ameaças tão parecidas, tenham terminado em lugares tão diferentes? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Vamos voltar um pouco no tempo. 8 de janeiro de 2023, Brasília. 2 anos depois do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. As cenas eram chocantes. Vidros quebrados, móveis destruídos, obras de arte vandalizadas, símbolos da República pisoteados. E o roteiro era quase idêntico ao que o mundo já tinha visto em Washington. Uma eleição perdida, uma recusa em reconhecer a derrota, semanas de discurso inflamado sobre fraude e, então, a explosão. A violência da multidão como tentativa final de reverter aquilo que as urnas haviam decidido. Os paralelos eram inegáveis. Tão inegáveis que ficou natural chamar Bolsonaro de o Trump dos trópicos. Mas é exatamente aqui que as duas histórias começam a se separar. E essa separação é o coração do que eu quero te explicar hoje. Porque, depois da invasão, os dois países responderam de maneiras radicalmente distintas. E essa diferença de resposta não foi um acidente, não foi sorte, não foi obra do acaso. Ela revela algo profundo sobre como cada uma dessas democracias foi construída, sobre as cicatrizes que cada uma carrega e sobre as escolhas que as pessoas dentro das instituições decidiram fazer. Nos Estados Unidos, depois do ataque ao Capitólio, a Câmara dos Deputados agiu rápido. Houve um processo de impeachment, aprovado de forma histórica. Muitos senadores, inclusive do próprio partido do presidente, subiram à tribuna e condenaram com palavras duras aquilo que tinham visto. Falaram em ataque terrorista, em assalto à cidadela da democracia, em algo desprezível. As palavras estavam lá, a indignação parecia estar lá. E, no entanto, quando chegou a hora do voto, a maioria votou pela absolvição. O Senado não alcançou os 67 votos necessários para uma condenação. O discurso foi de horror, mas o voto foi de proteção. E essa distância entre o que se diz e o que se faz é uma das chaves para entender tudo. No Brasil, o Congresso também não funcionou como uma barreira eficaz. Sejamos honestos sobre isso. Um processo de impeachment contra Bolsonaro nunca esteve realmente sobre a mesa. A correlação de forças no Congresso brasileiro não permitia esse caminho. Então, se a história tivesse dependido apenas dos parlamentares, talvez o desfecho no Brasil tivesse sido tão frustrante quanto o americano. Mas existia no Brasil uma outra instituição com o poder, e principalmente com a disposição de agir. E essa instituição era o Judiciário, mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal. E aqui eu preciso que você entenda uma diferença técnica que parece pequena, mas que mudou completamente o rumo das coisas. À primeira vista, o Supremo brasileiro se parece muito com a Suprema Corte americana. Ministros, togas, fotos solenes, o peso simbólico da mais alta corte do país. Mas existe uma diferença de poderes que foi absolutamente decisiva. A Constituição brasileira foi escrita logo depois de uma ditadura militar que governou o país de 1964 a 1985. Os autores daquela Constituição
tinham acabado de sair de um regime autoritário. Eles sabiam, na própria pele, o que significava o abuso de poder. E por isso, eles deram à Constituição uma série de proteções extras contra exatamente esse tipo de abuso. Uma dessas proteções foi conceder ao Supremo Tribunal Federal uma autoridade que a Suprema Corte dos Estados Unidos não tem: a capacidade de julgar processos criminais envolvendo autoridades de alto escalão, incluindo o presidente da República. Pare e pense no que isso significa. Nos Estados Unidos, a responsabilização criminal de um presidente depende de um caminho longo, tortuoso, sujeito a recursos infinitos e, no fim, vulnerável às decisões de uma corte que, como veremos, se tornou profundamente partidária. No Brasil, o caminho era mais direto. O Supremo podia julgar. E mais, o Brasil tem ainda um outro órgão federal poderoso que simplesmente não existe da mesma forma nos Estados Unidos, que é a Justiça Eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral no topo. Um tribunal especializado em fazer cumprir a lei eleitoral, em regular as campanhas, em punir o abuso de poder político e econômico nas eleições. É um sistema construído para que o jogo democrático tenha um árbitro com dentes. E havia mais um elemento. Em 2023, o mesmo homem ocupava posições centrais nesses dois mundos. O ministro Alexandre de Moraes. Moraes já era, havia anos, um adversário declarado do bolsonarismo. Desde 2019, quando o Supremo abriu uma investigação para combater a desinformação e os ataques às instituições que se espalhavam pela internet, Moraes se tornou o grande antagonista daquele movimento. Ele virou o para-raios. Concentrou sobre si todo o ódio, todas as ameaças, toda a fúria que o campo mais radical da direita brasileira tinha para oferecer. E é importante dizer isso com clareza, sem maquiar. Moraes não era uma figura neutra na imaginação pública. Ele era visto como um lado da disputa. Os críticos diziam que ele se excedia, que concentrava poder demais, que tomava decisões individuais que deveriam ser colegiadas. Essa crítica existe, é legítima como debate, e eu não vou fingir que ela não existe. Mas eu te peço para segurar essa crítica por um momento, porque o que veio depois mostra os dois lados dessa moeda. Quando a invasão aconteceu, em 8 de janeiro, Moraes e o Supremo estavam muito bem posicionados para agir com rapidez e com força. E foi exatamente o que fizeram. Em questão de horas após o ataque, o Supremo já tinha aberto investigação sobre os esforços para destruir a democracia. No dia seguinte, o Tribunal e a Polícia Federal já estavam emitindo prisões em massa e mandados de busca. Bolsonaro foi rapidamente colocado, de maneira formal, sob investigação por incitar os atos. A Justiça Eleitoral, pouco depois, declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos, condenando-o por abuso de poder. E meses mais tarde, a Polícia Federal fez uma descoberta que mudou completamente a dimensão do caso. Porque não se tratava apenas de incitar uma invasão. As investigações revelaram que existia um plano muito mais grave. Um plano de golpe de Estado de verdade. Documentos foram encontrados. E entre eles, algo que até hoje me arrepia quando penso. Um plano para assassinar o presidente eleito, Lula, e o vice-presidente. Um plano impresso, em papel, dentro de um computador do próprio Palácio do Planalto, segundo as investigações, por um ex-auxiliar militar. Tudo muito bem documentado. E, ao mesmo tempo, muito mal disfarçado. Foi essa montanha de evidências que permitiu que a Procuradoria-Geral da República apresentasse uma denúncia criminal contra Bolsonaro e seus supostos co-conspiradores. O Supremo julgou o caso. O julgamento durou 5 dias, foi transmitido para todo o país, em rede nacional, à vista de qualquer cidadão que quisesse acompanhar. E em setembro de 2025, por 4 votos a 1, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Agora deixe eu juntar as duas pontas dessa moeda que pedi para você segurar. Sim, Moraes mudou completamente a forma de lidar com aquele tipo de ameaça. Sim, muitos críticos dizem que ele se excedeu, que avançou sobre limites. Mas muitos desses mesmos críticos reconhecem que, naquele momento específico, o objetivo de salvar a democracia era mais importante do que qualquer outra coisa. E é aqui que entra um ponto delicado, que eu não quero que você ouça de forma simplista. Uma democracia que se defende usando instrumentos muito fortes
corre sempre o risco de que esses instrumentos, um dia, sejam usados para outros fins. Concentrar poder para salvar a democracia é uma aposta perigosa, mesmo quando dá certo. Reconhecer isso não enfraquece a história brasileira. Pelo contrário, é o que a torna honesta. O Brasil não ofereceu um modelo perfeito. Ofereceu uma resposta possível, com luzes e com sombras. Mas eu não posso, de jeito nenhum, deixar que você termine esta conversa achando que foi tudo obra de um homem só. Essa seria a leitura mais fácil e a mais errada. Porque se há algo que essa história ensina, é que nenhuma instituição se salva por causa de um único herói. Moraes pode ter conduzido o processo, mas ele precisou, a cada passo, do apoio dos seus colegas de tribunal. A condenação foi por 4 votos a 1. 4 ministros, não 1. E esses 4 ministros não chegaram ali por acaso. Eles foram indicados por presidentes diferentes, ao longo de anos, e confirmados pelo Senado. Então surge a pergunta que talvez seja a mais importante de todo este vídeo. Por que os outros ministros não foram mais leais a Bolsonaro? Por que não foram mais leais à direita ideológica que, em tese, poderia esperar gratidão deles? E a resposta para essa pergunta nos leva ao verdadeiro segredo do desfecho brasileiro. Um segredo que tem menos a ver com tribunais e mais a ver com a forma como a política do Brasil é organizada. O sistema político brasileiro não está dividido em 2 campos rígidos que se odeiam, da forma como o sistema americano está. No Brasil, existem mais de uma dezena de partidos representados no Congresso. E essa quantidade enorme de partidos, que muita gente vê como um defeito, como sinal de bagunça, revelou-se neste momento histórico uma espécie de proteção inesperada. Porque com tantos partidos, a política brasileira é obrigada a funcionar na base da negociação, da construção constante de alianças, das coalizões que se formam e se desfazem. A lealdade rígida a um único partido ou a um único presidente simplesmente não é o motor principal do sistema. Compare isso com os Estados Unidos. Lá, se você é membro do Congresso, da Câmara ou do Senado e é expulso do seu partido, essencialmente não há para onde ir. Não existe um terceiro caminho viável. O sistema é tão polarizado, tão dividido em 2 blocos, que romper com o seu partido é cometer uma espécie de suicídio político. Qualquer político republicano que decida ir contra Trump está, na prática, arriscando o fim da própria carreira. No Brasil não é assim. Um político que rompe com o presidente tem outros partidos, outras coalizões, outros espaços onde pode continuar existindo. E essa diferença, que parece apenas técnica, muda o comportamento das pessoas, muda os incentivos, muda quem se sente livre para dizer não. E essa mesma lógica se aplica ao Supremo brasileiro. São 11 ministros, e eles não votam necessariamente seguindo linhas partidárias. Mais do que isso, a história brasileira tem mostrado um padrão fascinante. Quanto mais tempo um ministro passa no tribunal, menos apegado ele fica ao partido ou ao presidente que o colocou lá. O cargo é vitalício, a independência se constrói com o tempo, e a lealdade pessoal vai se diluindo. Já nos Estados Unidos, os juízes da Suprema Corte, embora supostamente apartidários, acabam funcionando como representantes de campos políticos. E você consegue ver isso de forma cristalina quando o caso criminal contra Trump chegou à Suprema Corte. Os 6 juízes indicados por presidentes republicanos votaram para ampliar a imunidade presidencial. Os 3 indicados por presidentes democratas votaram contra. O resultado é que as acusações contra Trump foram, na prática, derrubadas. Não é coincidência. É o retrato de uma corte onde os juízes se comportam como jogadores partidários. E aqui está a diferença final, a frase que eu gostaria que você levasse para casa. A corte brasileira limitou o poder presidencial. A corte americana, no mesmo período, expandiu o poder presidencial. 2 cortes supremas, 2 países, 2 caminhos opostos. Uma decidiu colocar freios, a outra decidiu soltar as amarras. E quando você entende isso, percebe que a invasão dos prédios públicos foi apenas o sintoma. A doença, ou a cura, estava na arquitetura das instituições e nas escolhas das pessoas que as ocupavam. Agora eu quero fazer aquilo que prometi no começo. Quero ir além do relato dos fatos e te oferecer algumas hipóteses.
algumas leituras minhas sobre o que de fato está acontecendo por baixo da superfície. E eu te peço que receba isso como interpretação, como análise, e não como verdade absoluta. A primeira hipótese é a seguinte: o que protegeu o Brasil não foi a virtude moral dos brasileiros, nem uma democracia mais madura, nem cidadãos mais conscientes. O que protegeu o Brasil foi, em grande parte, o medo. O medo concreto, recente, palpável, de uma ditadura que muita gente que está viva hoje viveu na própria pele. A ditadura militar terminou em 1985. Isso é ontem, em termos históricos. Existem ministros, jornalistas, parlamentares, eleitores que se lembram dos porões, da censura, dos desaparecidos. Quando o autoritarismo bateu à porta de novo, os brasileiros reconheceram o cheiro. Eles já tinham sentido aquilo antes. E é muito mais difícil enganar alguém que já foi enganado da mesma forma. Os Estados Unidos têm o problema oposto, e essa é a minha segunda hipótese. Os americanos vivem em uma democracia há mais de 200 anos. E essa estabilidade longuíssima, que parece uma bênção, pode se transformar numa armadilha. Quando algo funciona por 200 anos, as pessoas começam a achar que aquilo funciona sozinho. Começam a tratar a democracia como uma lei da natureza, como a gravidade, algo que simplesmente existe e sempre existirá, independentemente do que façam. Os americanos, em geral, acham que o autoritarismo é coisa que acontece com os outros, com países latino-americanos, com países africanos, com países distantes, nunca com eles. E essa autoconfiança, essa sensação de imunidade, é justamente o que cega uma sociedade para os sinais de perigo. O Brasil viu os sinais porque já tinha visto antes. Os Estados Unidos podem não vê-los porque nunca viram de verdade. A terceira hipótese é talvez a mais incômoda. Eu suspeito que a fraqueza americana não está nos personagens, mas no desenho do tabuleiro. Não se trata de os Estados Unidos terem políticos piores ou juízes piores que os brasileiros. Trata-se de o sistema americano, com apenas 2 partidos, criar uma armadilha estrutural. Num sistema de 2 partidos, tudo vira soma zero. Toda vitória de um lado é uma derrota total do outro. Não há espaço para o meio-termo, não há espaço para a coalizão, não há espaço para o político que discorda do seu próprio campo sem ser destruído. E quando você prende as pessoas dentro de 2 blocos que se enxergam como inimigos existenciais, você cria as condições perfeitas para que a lealdade ao grupo supere a lealdade aos princípios. O brasileiro que critica seu presidente tem para onde ir. O americano não tem. E essa simples diferença geográfica, esse simples mapa de opções, molda o coração de toda uma democracia. Minha quarta hipótese diz respeito ao timing, ao tempo. O Brasil agiu rápido. Horas depois da invasão, as investigações já estavam correndo. E essa velocidade não foi apenas eficiência burocrática. Ela teve um efeito psicológico profundo. Quando o Estado responde imediatamente, ele envia uma mensagem para a sociedade inteira. Isto não será tolerado. Isto tem consequências. E as consequências vêm agora. Quando a resposta demora anos, se arrasta entre recursos e adiamentos, ela perde força. O tempo dilui a indignação. O tempo transforma o escândalo em rotina. O tempo permite que a narrativa seja reescrita, que o agressor vire vítima, que o crime vire perseguição. A lentidão não é neutra. A lentidão favorece quem cometeu o ataque. E talvez essa seja uma das lições mais práticas que o Brasil oferece. A velocidade da resposta é, em si, uma forma de defesa da democracia. Mas eu prometi honestidade. E honestidade significa também olhar para o que o Brasil não conseguiu fazer. Porque seria fácil, neste ponto, transformar este vídeo numa celebração ingênua. E eu não vou fazer isso. O Brasil protegeu a democracia, mas o Brasil não consertou a democracia. Essa distinção é fundamental. A polarização política continua intensa, continua envenenando as conversas, dividindo famílias, contaminando as redes. Os tribunais continuam sendo contestados, atacados, vistos por uma parte enorme da população como inimigos políticos e não como árbitros. Existe no país uma calcificação política preocupante, uma rigidez nas posições, uma incapacidade crescente de o brasileiro enxergar o outro lado como adversário legítimo, e não como ameaça a ser eliminada.
A democracia brasileira sobreviveu a uma cirurgia de emergência, mas ela saiu da cirurgia ainda doente, ainda em recuperação, ainda vulnerável. E isso me leva a pensar no que vem pela frente para o Brasil. Quais são as consequências de tudo isso para o país nos próximos anos? Eu acho que a primeira consequência é uma espécie de tensão permanente em torno do judiciário. O Supremo saiu desse episódio como protagonista, e protagonistas atraem holofotes, mas atraem também ataques. Uma parte significativa da população vai continuar enxergando aquela condenação não como justiça, mas como perseguição política. E esse ressentimento não vai desaparecer com a prisão de Bolsonaro. Pelo contrário, ele pode se transformar em combustível. Movimentos políticos se alimentam de mártires, e há um risco real de que o bolsonarismo, ou aquilo que vier depois dele, use a condenação como bandeira, como prova de uma suposta perseguição, mantendo viva a chama por muitos anos. A segunda consequência para o Brasil é uma pergunta em aberto sobre os poderes do próprio Supremo. Durante a crise, o tribunal usou instrumentos fortíssimos. Funcionou. A democracia foi salva. Mas agora o país precisa ter uma conversa madura e difícil sobre os limites desses instrumentos em tempos normais. Porque um poder que foi criado ou ampliado para uma emergência tende a não querer voltar ao tamanho antigo depois que a emergência passa. E uma democracia saudável precisa de freios não apenas contra presidentes autoritários, mas também contra a tentação de qualquer instituição se achar a salvadora permanente da pátria. O Brasil vai precisar, nos próximos anos, recalibrar esse equilíbrio. E essa recalibragem vai ser delicada, vai gerar disputa e vai testar a maturidade da política brasileira. A terceira consequência é sobre as eleições que virão. O Brasil entra agora num ciclo em que a memória de 8 de janeiro estará presente em cada debate. Os candidatos vão ter que se posicionar, vão ter que dizer se condenam ou se relativizam aquele dia. E isso pode ter um efeito saudável, forçando o sistema político a marcar com clareza o que é inaceitável. Mas também pode ter um efeito perverso, transformando a tragédia em mais um instrumento de polarização, em mais uma forma de dividir o país entre nós e eles. O futuro vai depender, em grande medida, da capacidade das lideranças brasileiras de tratar a defesa da democracia como um valor compartilhado, e não como uma bandeira de um lado só. Se a defesa da democracia virar propriedade exclusiva de um campo político, ela enfraquece. Ela só é forte quando pertence a todos. Mas eu sei que, no fundo, a pergunta que mais importa para quem está me ouvindo não é sobre tribunais, nem sobre presidentes, nem sobre a arquitetura constitucional. A pergunta que mais importa é: e isso tudo, como afeta a minha vida? Como afeta o brasileiro comum, aquele que acorda cedo, pega transporte lotado, trabalha o dia inteiro e não tem tempo nem paciência para acompanhar cada detalhe da política? Eu quero dedicar esta parte final da nossa conversa exatamente a isso, porque acho que é a parte mais importante de todas. A primeira forma como isso afeta o brasileiro comum é, talvez, a mais invisível. É a estabilidade. Quando uma democracia resiste a uma tentativa de golpe, ela está, de forma indireta, protegendo o emprego das pessoas, o valor da moeda no bolso, o preço dos alimentos, a capacidade do país de atrair investimentos. Golpes e rupturas institucionais não são apenas dramas políticos abstratos. Eles têm um custo econômico brutal, que recai sempre, sempre, sobre os mais pobres. Quando há instabilidade, o dinheiro foge, os juros sobem, o desemprego cresce, e quem sente primeiro é a família que já vivia no limite. Então, mesmo que você nunca tenha pisado num tribunal, mesmo que política não seja seu assunto preferido, a sobrevivência da democracia brasileira protegeu de forma concreta o pão na sua mesa. Essa é uma consequência que não aparece nas manchetes, mas que está presente em cada conta paga no fim do mês. A segunda forma é o que eu chamaria de manutenção do contrato invisível. Existe um acordo silencioso em toda a democracia que diz o seguinte: o seu voto vale. O voto da pessoa mais rica do país vale exatamente o mesmo que o voto da pessoa mais humilde. Quando uma tentativa de golpe é derrotada, esse contrato é renovado. A mensagem que fica para o cidadão comum é poderosa.
A sua escolha, depositada na urna, não pode ser anulada pela violência de uma multidão, nem pela vontade de um homem que não quer deixar o poder. Isso parece abstrato, mas não é. É a diferença entre viver num país onde a sua voz conta e viver num país onde a sua voz é decoração. O brasileiro comum saiu de 8 de janeiro com a confirmação de que o voto dele ainda é a palavra final. E isso tem um valor que nenhum dinheiro compra. A terceira forma como isso afeta a vida das pessoas é mais complicada. E eu não vou esconder isso de você. É o peso emocional da polarização. A defesa da democracia teve um custo. E parte desse custo é que o país ficou ainda mais dividido. Muitas famílias brasileiras vão continuar tendo aquele almoço de domingo tenso, onde ninguém pode falar de política sem que a mesa exploda. Muitos amigos vão continuar se evitando. Muitas pessoas vão continuar olhando o vizinho com desconfiança por causa de em quem ele votou. Essa é uma ferida real, e ela afeta a vida cotidiana, afeta a saúde mental, afeta o tecido social do país. A democracia foi salva, mas o convívio entre os brasileiros saiu machucado. E reconstruir esse convívio, recuperar a capacidade de discordar sem odiar, é uma tarefa que não cabe aos tribunais. Essa tarefa cabe a cada um de nós, na nossa rua, na nossa família, no nosso trabalho.